O tempo dos homens está acabando. As estruturas que sustentavam reinos, tronos e impérios estão tremendo diante da marcha inevitável do fim. Aqueles que zombaram das profecias logo clamarão por montanhas para escondê-los, mas não haverá refúgio no dia da justiça. No exílio de Patmos, João não apenas sobreviveu, ele foi chamado. O céu se abriu sobre ele como uma espada em brasa. Vozes como trovões, olhos como chamas e, ao centro de tudo, aquele que venceu a morte, o Filho do Deus vivo. Ele segurava 7 estrelas, sua face brilhava como o sol ao meio-dia, sua voz atravessava o tempo como um trovão eterno, e ele disse: Escreve, João, o que vês, escreve, pois o fim já começou e o mundo precisa saber. 7 igrejas, 7 destinos, 7 reflexos da alma humana. Éfeso perdeu seu primeiro amor. Esmirna foi fiel na dor. Pérgamo dançou com a mentira. Tiatira tolerou Jezabel. Sardes respirava, mas estava morta. Filadélfia segurava a verdade. Laodiceia era morna e o céu a vomitaria. Então João viu uma porta aberta no céu, um convite, um chamado. Ele subiu em espírito, diante dele um trono. No trono, o Eterno. Relâmpagos saíam dele, trovões cercavam sua majestade. Seres viventes declaravam: Santo, Santo, Santo. Na mão direita do Altíssimo estava o livro, selado, trancado com 7 selos. Era o decreto do fim. Ninguém era digno de abrir. João chorou. Mas então, o leão de Judá se levantou, e ao olhar, João viu o cordeiro como morto, mas vivo. O cordeiro tomou o livro. O céu explodiu em louvor. Milhões de vozes, milhares de anjos. Toda criatura proclamou: Digno é o cordeiro de abrir os selos. E o juízo começou, não com gritos, mas com a autoridade da eternidade. O primeiro selo revelou o cavaleiro branco, sem flechas, mas com arco, conquistando sem guerra. Era o engano vestido de glória, a falsa paz, a semente da destruição que viria com aparência de vitória. O segundo selo trouxe o cavaleiro vermelho, com espada, tirou a paz. Nação contra nação, irmão contra irmão, o mundo desceu ao caos, o sangue correu nas ruas, a guerra se tornou pão diário. O terceiro cavaleiro, montado num cavalo preto, trouxe a fome, uma balança em sua mão. O trigo era pesado como ouro, a cevada custava a vida. O estômago rugia, os olhos se apagavam, a terra gemia. O quarto cavaleiro vinha pálido, era a própria morte, e atrás dele o inferno o seguia. Um quarto da terra foi ceifado, homens caíram, mulheres gritaram, crianças sumiram. Mas os céus ainda não estavam satisfeitos. O quinto selo mostrou as almas dos mártires debaixo do altar, clamando: Até quando, Senhor? Eles receberam vestes brancas e foram mandados esperar, porque o sangue ainda correria, porque o mundo não se arrependeria. O sexto selo rasgou os céus, terremotos, sol negro, lua em sangue, estrelas caindo. Os céus fugiram, os montes se moveram, e os poderosos gritaram por morte, pois o dia da ira do Cordeiro havia chegado. Antes do sétimo selo, anjos seguraram os 4 ventos. O juízo foi contido por um instante, pois os servos de Deus seriam selados, 144.000, 12.000 de cada tribo, marcados pelo Altíssimo. Então João viu uma multidão, incontável, de todas as nações, com vestes brancas, palavras de louvor. Tinham saído da grande tribulação, tinham vencido, tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. O sétimo selo trouxe silêncio. Por meia hora, o céu ficou em completo silêncio. O mundo tremeu, a expectativa queimava, e então, as trombetas foram entregues. O próximo nível do juízo estava prestes a explodir. A primeira trombeta trouxe saraiva e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra queimou. Árvores foram destruídas. A relva desapareceu. O juízo começou a consumir o planeta. O verde virou cinza.
A segunda trombeta lançou uma montanha em chamas no mar. Um terço do mar virou sangue. Navios afundaram, peixes morreram, o comércio tremeu, as nações costeiras choraram, mas ninguém se voltou para Deus. A terceira trombeta trouxe uma estrela ardente. Absinto era seu nome. Caiu sobre as águas doces. Tornou-as amargas. Homens beberam e morreram. As fontes se corromperam. Mas os corações continuavam duros. A quarta trombeta feriu o sol, a lua e as estrelas. Um terço da luz foi apagada. A escuridão reinou. O dia se tornou pavor. A noite virou desespero. E ainda assim, a humanidade seguia cega. Um anjo voou pelo céu clamando: ai, ai, ai dos que habitam na terra, pois ainda restavam 3 trombetas, 3 flagelos, 3 gritos do céu para acordar os mortos em vida. Mas quem ouviria? A quinta trombeta soltou os demônios do abismo, gafanhotos com forma de guerra, tocados por escorpiões. Atormentaram os homens por 5 meses. A dor era insuportável. A morte fugia deles. O rei desses gafanhotos era Abaddon. A sexta trombeta liberou 4 anjos aprisionados no Eufrates. Eles conduziram uma cavalaria demoníaca, 200 milhões. Um terço da humanidade morreu. Fogo, fumaça e enxofre destruíram cidades, mas os homens não se arrependeram. Eles seguiram adorando demônios, ídolos de ouro, prata e pedra. Continuaram assassinando, mentindo, se prostituindo e negando o céu. A podridão do coração humano se revelou mais forte que o medo. E então, um anjo desceu com um livro aberto, envolto em nuvem, arco-íris sobre a cabeça. Sua voz era como um leão. Ele jurou pelo Criador que o tempo acabaria. João comeu o livro, doce na boca, amargo no ventre. 2 testemunhas foram enviadas à terra. Profetizaram com poder. Fogo saía de suas bocas. Feriram a terra com pragas. Ninguém podia tocá-las. Até que a besta subiu do abismo e as matou. Suas mortes foram celebradas, mas após 3 dias, ressuscitaram. A 7ª trombeta soou. O céu declarou: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. O templo do céu se abriu. A arca foi revelada. Raios, trovões, terremotos e granizo caíram. A eternidade começava a reclamar seu trono. No céu, uma mulher apareceu, vestida de sol, com a lua sob os pés. Grávida, em dores de parto, um dragão vermelho com 7 cabeças tentou devorar seu filho. Mas ele foi levado ao trono de Deus. E a mulher fugiu para o deserto. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O diabo foi lançado à terra, com fúria, porque sabia que pouco tempo lhe restava. A terra se tornou seu campo de destruição. A besta surgiu do mar, com 10 chifres, 7 cabeças, blasfêmias por toda parte. O dragão lhe deu poder. Ela dominou por 42 meses. O mundo a adorou. Todos, exceto os que tinham seus nomes no livro da vida. Outra besta surgiu da terra, com 2 chifres de cordeiro, mas voz de dragão. Realizava sinais, fazia fogo cair do céu. Convencia os homens a criar uma imagem da besta. Quem não adorasse, morreria. E todos receberiam a marca. Sem essa marca, ninguém compraria ou venderia. Era o nome da besta ou o número de seu nome. 666. Mas os sábios entenderiam. Era o número de homem, o império do homem contra Deus. E então, o Cordeiro apareceu sobre o monte Sião. Com ele, os 144 mil. Selados, intocáveis, cantavam um novo cântico. Nenhum outro podia aprendê-lo. Eram os redimidos da terra, os primeiros frutos. Anjos voavam. Um proclamava o evangelho eterno, outro declarava: caiu, caiu a grande Babilônia. Um terceiro alertava: quem adorar a besta beberá da ira de Deus. O juízo não era mais simbólico, era literal. E a terra se preparava para a última ceifa. O filho do homem, com coroa de ouro e foice afiada, ceifaria a terra.
e o lagar da ira seria pisado. O sangue correu alto como os freios dos cavalos, por centenas de quilômetros, enquanto o céu se rasgava e a voz do Eterno ecoava: Está feito! O fim havia chegado, e nenhum império humano permaneceria de pé.